Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Path. Gente, vamos continuar vendo os cortes dos tabacos? Primeiro vídeo a gente viu os tabacos soltos. Hoje, os pressionados, os enrolados e as cordas. Vamos ver? No primeiro vídeo, gente, esse aqui, ó, a gente viu uma introdução sobre os tipos de corte de tabaco e a gente viu o primeiro tipo básico que eu classifico assim. Lembra, eu classifiquei em 4 tipos básicos: os cortes de tabaco soltos, os cortes de tabaco pressionados, os cortes de tabaco enrolados e os cortes de tabaco em corda. E a gente viu no vídeo passado o grupo de tabacos soltos e as suas variações. Lembra deles? Tá nesse vídeo aí, assiste e revê se você não lembra, ou se você não viu. Hoje eu vou falar sobre os 3 últimos tipos básicos de corte e vou começar com os tabacos prensados. Mas antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu! Tabacos prensados, gente, para mim, são aqueles que são os mais trabalhados pelo blender, sabe? Onde eles ficam muito bem casados, os vários tipos de tabaco da mistura vão ficar muito bem casados, sabe? Proporcionando ótimos e diferentes aromas e sabores do que aqueles que a gente obtém quando os mesmos tabacos são soltos, sabe? E tem uma outra coisa que eu acho sensacional, que é assim, é que a partir dos tabacos pressionados, né, desse corte básico, que é o tabaco pressionado, você pode fazer muitas variações, o que também vai te dar sensações diferentes nas suas fumadas com a mesma mistura. Uns mais lentos, a depender da grossura, vão fumar de uma forma mais lenta, outros de uma forma mais rápida, enfim, você vai ter boas variações. Para mim, a principal e fundamental divisão desse tipo de corte de tabaco são aqueles conhecidos como plug ou cake. Né? Plug tem vários significados na língua inglesa. Um deles você pode chamar plug de bloco. E cake, que também tem vários significados, um deles você pode chamar de como se fosse um bolo, né? Uma fatia de um bolo, ou um tipo de um bolo. Para mim, esses dois, o plug e o cake, são a base de todos os tabacos prensados. Os tabacos prensados, eles nascem como plug ou como cake. Fábio, plug e cake é a mesma coisa? Para mim. Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um tabaco prensado. E aqui, cadê ele? Aqui. Eu vou pegar outro. E aqui eu tenho outro. Olha só. São folhas de tabaco prensadas. Mas, assim, visualmente eles são bem diferentes, né? Mas eles são a mesma coisa. São folhas de tabaco inteiras, né? Pedaços de folha de tabaco, mas inteiras, não cortadas em tiras, que foram sobrepostas umas às outras e colocadas numa máquina onde ela pressiona o tabaco por uma certa medida de tempo. Provavelmente esse daqui ele foi pressionado por menos tempo e com menos pressão do que esse aqui. Esse aqui é duro, esse aqui é macio, tá vendo? Mas são a mesma coisa. Então, assim, por uma questão didática, para mim, plug e cake é a mesma coisa. Por uma questão didática e de identificação mais fácil, eu
eu uso essa diferenciação. Plug, para mim, formou esse bloco duro. Você mal consegue ver as diferenças das folhas, das camadas de tabaco. Você mal consegue ver. Então, isso para mim é um plug. Já um cake, você consegue ver as camadas do tabaco e ele tem menos pressão. Tá vendo que ele é mais fofinho, ó? Não que ele seja mole, mas ele é mais fofinho, tá vendo? Então, esse daqui até você consegue ver as camadas e até mesmo é possível até identificar os tabacos que tem. Nesse daqui, gente, é quase impossível. Então, eu vejo essa diferença, embora eu os considere iguais. Os tabacos em plug ou cakes, para mim eles são exatamente a mesma coisa, ou seja, camadas de folhas de tabaco cortadas, sobrepostas e submetidas a uma determinada pressão por um determinado tempo. Né? Bom, depois que esses tabacos são feitos, aí eles são cortados em pedaços menores, né? Como esse daqui, que devia ser um negócio grande, foi cortado em bloquinhos de 50 gramas, que é o que chegou para mim, para eu degustar o que eu comprei na minha latinha, né? Esse aqui já tem até menos, porque eu já fumei um pouco dele. Então, esse para mim são os tipos principais dos tabacos pressionados. Plug e cake, que repito, são a mesma coisa. E por que são a mesma coisa? Porque eles são folhas, pedaços de folhas inteiras de tabaco, sobrepostas na proporção desejada pelo blender para aquela mistura e depois submetidas a uma pressão cuja intensidade de força e de tempo vai depender do que o blender quer. Mas se gerar isto aqui, que é um bloquinho, um tijolinho bem duro, onde você mal consegue ver as camadas dos tabacos, eu prefiro chamar de plug. E se você pegar esse daqui, que é a mesma coisa, mas que teve menos pressão e você consegue identificar bem as camadas, eu vou chamar de cake. E eles, então, vão gerar subvariações, que são as formas como você vai cortar. Lembra, esse cake aqui, ele deve ter sido um queicão, deve ter sido um bolão aqui, assim, ó. E aí, foi cortado também em 50 gramas, sei lá, um tamanho X lá, que foi posto para ser vendido, como esse aqui. Legal? E aí, na hora de fumar, é que você vai acabar criando as subvariações dos tabacos pressionados. E, gente, deixa eu ver se eu acho minha faca. Tá aqui. E essas variações, elas vão nascer do quê? Simplesmente da seção, né, do seccionamento de partes desse tijolo, seja o plug e seja o cake. Né? Eu vou cortar aqui, ó, partes. É claro que eu já vou avisar antes, um cuidado que eu sempre falo assim, a gente tem que sempre cortar no sentido transversal, ó, a camada. Se você cortar assim, ó, você vai estar separando a proporção que o blender idealizou para você, porque ela está em camadas, tá vendo? Então você tem que cortar assim e não assim. Na mesma coisa no plug, você tem que cortar. Você não pode cortar assim, você tem que cortar assim, ó, transversalmente. Legal? Bom, vamos então falar da primeira variação, né, dos cortes pressionados, que vou sempre asseverar, todas têm origem no plug ou no cake, que são os flakes. Os flakes nada mais são do que aquelas fatias fininhas que a gente vai tirando do plug ou que a gente tira do cake. Né? Nada mais do que isso. E o que acaba, deixa eu pegar aqui um tabaco já em flake. O que acaba sendo o tabaco em flake? Acaba sendo isso aqui, ó.
Olha só, isso daqui era um cake, né? Deixa eu pegar aqui um melhor, vai. Ó, isso daqui era um cake, tá vendo? Que foi cortado em fatias bem fininhas e que daí gerou para você este flake. E o que é flake? Flake, em inglês, as pessoas, tem muita gente que traduz como floco. Eu não gosto dessa tradução. Eu traduzo como lasca. Ele dá mais uma lasca do cake, tá vendo? Do que um floco. Um floco seria uma coisa arredondada, assim, ó. Um floco de neve é uma bolota. A lasca não. É essa, sabe, como você tira uma lasca de um queijo. Sabe? Você pega um queijo daquele faixa azul, você tira uma lasca, né? Então, eu chamo flake, eu prefiro traduzir o flake como lasca. Ah, Fábio, mas e o slice? Ah, e o slice? O slice é a mesma coisa. Só que o slice nada mais é do que um flake, não aquela coisa horrível que eu mostrei para vocês, mas uma fatia bem cortadinha do cake. Olha esse que lindo, olha só. Olha isso. Ela é cortadinha perfeita, ó. Olha só, fininha, olha isso. Ela vem cortadinha perfeita, ó. Tá vendo? Ah, Fábio, mas então qual que é a diferença? Eu não entendi. Olha aqui. O flake. Cadê o flake? Onde é que eu pus a latinha aqui? O flake. Ô, gente, sumiu aqui. Aqui. É essa coisa mais feia aqui. É tanto tabaco aqui na minha frente. O flake é isso aqui, ó. Mas eles são a mesma coisa, ó. Só que um é cortado bonitinho, o outro não. Então, flake e slice. Lasca e fatia. Mas é a mesma coisa. Tá vendo? E os dois têm a mesma origem. No plug ou no cake. Que também, para mim, são a mesma coisa. Olha, é tudo tabaco prensado. Tá vendo? Ó? O que está diferindo aqui é simplesmente a forma como a pressão incidiu sobre as camadas de tabaco, por quanto tempo ele ficou pressionado e como ao final ele foi cortado. Dá para ter uma boa ideia assim, né? Não dá para ter com essa visão? Então, gente, nós estamos falando aí, ou nós falamos aí de quê? De tabacos pressionados, que aí foram cortados, que nasceram um flake ou um cake, que nasceram, perdão, um plug ou um cake, e que daí começaram a ser cortados de formas diferentes para chegar ao consumidor final. E eu lembro, essas diferenciações que eu faço, plug, cake, flake e slice, né? Plug, tijolo ou bloco, cake, bolo, flake, lasca e slice, fatia, eu faço por uma questão didática, mas eles acabam sendo plug e cake a mesma coisa, flake e slice, simplesmente um corte do que era um tabaco em plug ou em cake. Legal? É uma questão meramente didática, né? E eu acho que uma coisa bacana, assim, por exemplo, você pega o flake, né? Então você pega um flakeão desse daqui, você pode desmanchar ele, você pode deixar ele em pedaços bem pequenininhos, assim. Você pode simplesmente dobrar e colocar no fornilho. Você pode colocar assim direto. Você acaba tendo sensações diferentes na fumada. O slice é a mesma coisa, né? Você pode pegar um slice aqui, ó, e você pode fazer aquela famosa dobrada assim, ó. Eu dobro aqui no meio, aí eu dobro aqui assim, dou uma torcidinha e puff no fornilho. Fica um show, adoro essa forma. Então, você pode também, conheço gente aí que a pessoa simplesmente desmonta o flake inteiro ou o slice inteiro e também coloca no fornilho. Isso é muito a escolha do freguês e é como eu sempre digo,
no nosso hobby não tem o certo é aquilo que te deixa feliz. Bom, mas vamos continuar. Ah, Fábio, mas eu escuto falar muitas vezes que tem um tabaco chamado Broken Flake. Pois é. O Broken Flake é quando o blender manda o flake já mais quebrado. Eu não sei exatamente por que chega nisso, mas para mim chega quando ele não conseguiu manter o mínimo de integridade no corte, né? Então ele chega já desmontado, chega partes com o flake inteiro, partes com o flake já bem desmontado. É como se eu pegasse isso aqui, ó. É que de tanto pegar ele vai desmontando, né? Deixa eu pegar uma mais inteira aqui, peraí. Deixa eu pegar uma mais inteira. Então, ó, você pega assim, ó. Ó, ó. Olha só, olha o tamanho desse flake, ó. Olha só, é um cabelão, ó. Tá vendo? Então aqui tá mais com cara de broken flake, porque tem partes que ele tá inteiro e tem partes que ele já tá bem desmontado. Tá vendo? Mas aqui ele era um flake mais inteiro. Aqui vai mexendo, vai colocando, vai tirando, ele vai acabando quebrando, né? Fábio, mas tem uma outra? Tem. Lembra? Tudo é originário do plug e originário do cake. Simplesmente é a diferença de corte. Tem um tabaco que eu adoro ele, que é um tabaco chamado Red Rubbed. O que é o Red Rubbed? Red Rubbed é um flake, né? Era um cake ou era um plug, virou um flake, aí virou um Red Rubbed e depois o blender já mandou ele prontinho nos fiapinhos. Ó, deixa eu pôr aqui, ó. Ele mandou para nós já bem desmontado para a gente fumar, para a gente não ter trabalho. Mas repara que apesar de ser já bem desmontado, é tabaco prensado, não é tabaco solto. Ele parece um ribbon, mas não é. Tá vendo? Ele foi prensado. Tá vendo aqui as várias camadas? Dá para ver aí, ó. Tá vendo? Então, esse é um outro formato de tabaco prensado que é até relativamente comum, que chama-se Red Rubbed. Ou seja, eles são os tabacos já desmontados, né? Ready Rubbed, assim, numa tradução mais literal, seria alguma coisa, de chavado já pronto. Eu prefiro traduzir como um tabaco já desmontado, né? Mas, enfim, você usa a tradução que você te der mais, que for melhor para você, né? Bom, Fábio, e tem mais cortes dos tabacos que eram em cake ou em plug? Tem um que é bárbaro, que é o tabaco chamado Cube Cut. Cube Cut. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o Cube Cut. E o que é o Cube Cut? O Cube Cut é quando a pessoa pega um cake ou um plug e corta ele em quadradinhos, em cubos. Sabe como a gente faz com frango? É exatamente a mesma coisa. E aí acaba chegando nisso daqui, ó. Dá para ver aí, espero, né? Ó, olha só, são os cubinhos. Você vai reparar que se você pegar o cubinho e apertar ele, começar a desmontar ele, você vai ver que ele vai desfazendo em camadas, porque são camadas de tabaco. Qual que é o lance do tabaco em cubo? Gente, para mim, quando está muito pressionado, cortado em cubo, ele fica muito fácil de colocar no fornilho e ele acaba tendo uma ótima oxigenação na queima. Então a combustão dele acaba sendo muito boa, sabe? Eu gosto bastante desse tabaco. Desse corte, não é um corte comum, mas tem bastante por aí. Ah, Fábio, mas eu já vi Cube Cut mais grosso e já vi Cube Cut mais fino. Tem, calma. O Cube Cut mais grosso, que normalmente tem o nome de Cross Cut, e tem o Cube Cut mais fino, que parece um grãozinho, que tem o nome sugestivo de Granulated, né? Granulado ou granulated. Granulated. Né? Então, o Cube Cut é o meio,
Aí você tem o crosscut, que é um corte em cubo um pouquinho mais espesso, ou mais largo, ou com cubo maior. E você tem na outra ponta o granulated, que é um cubinho bem pequenininho, bem cortadinho, bem fininho. Tá? Mas o princípio dele é, eu diria que basicamente o mesmo. Eles são muito bons para colocar no fornilho e geram uma queima excelente. Ô Fábio, mas eu também já ouvi falar num tabaco pressionado que ele não é nem um cake, nem um plug. Que tabaco é esse? Verdade. Não é nem um cake, nem um plug. Mas ele é um tabaco pressionado. Ele é um tabaco cujo corte chama-se crumble cake. Né? Numa tradução mais livre, eu diria que é um bolo que desmorona, é um bolo fácil de cortar. Né? Mas ele é a mesma coisa dos tabacos pressionados que estava falando? Tem uma grande diferença que você vai perceber agora. O tabaco em cake ou em plug, lembra que eu falei? Ele é um tabaco de folhas inteiras, sobrepostas e pressionadas por um tempo com uma certa força, que vai gerar o plug ou vai gerar, para a nossa divisão aqui, o cake, né? Então, formas didáticas de separar um e outro. Vai gerar isso ou isso. Mas, Fábio, você está falando de crumble cake. Não, eu sei, vou chegar lá. O crumble cake, diferentemente desses dois tipos de corte, ele também é um tabaco que vai ser pressionado com alguma pressão por um certo período de tempo. Só que, a partir, as camadas vão ser de tabacos soltos. Repara aqui, ó, por isso que eles são muito fáceis de desmontar, repara, ó, os tabacos são soltos, são folhas soltas de tabaco. Acho que nesse exemplo aqui dá para ver bem, ó, né? São folhas soltas de tabaco, camadas soltas que foram sobrepostas a uma certa pressão, ó. Ele não é molinho, ó, tá vendo? Ele não é precisamente um plug, mas ele é um belo cake, olha só. Tá vendo? Então, esse é o famoso crumble cake. Fábio, qual que é a vantagem do crumble cake? Bom, primeiro, é um tabaco que vai te gerar sensações diferentes, porque ele é um tabaco que já foi cortado, ele já foi cortado em tiras antes de ser pressionado. Então, vai ter uma diferença já aí. Mas qual é a outra vantagem dele? A vantagem é que para cortar um cake, você precisa ter uma faquinha. Por exemplo, vocês veem no vídeo, eu não sou muito habilidoso. Então, você tem que cortar do jeito certo, você tem que fazer o corte fininho, você tem que, enfim, fazendo como você. Você tem que ter uma certa prática, existe um ritual, né, de você cortar fininho, cortar arrumadinho, tabaco e tal. No crumble cake, você pega lá o cake, né? Você pega o cake, sai. Você pega. Peraí, gente, engatou aqui, não tô conseguindo tirar. Você pega o cake e simplesmente puxa aqui e ele já sai. Então você não precisa ficar com grandes trabalhos, com faca ou com, sei lá, um cortador aí que você use para canivete, sei lá. Que você use aí para separar o seu tabaco. Então o ritual para mim é menor, além do que, como eu falei, os sabores e aromas vão ser um pouco diferentes, porque o tabaco ele é cortado em tiras antes de ser pressionado, né? Bom, Fábio, e é isso? Não, tem um outro que eu acho muito interessante, que esse é um corte que eu vejo muito na Watch City Cigar, que ele chama-se Crumble Flake. Veja,
Cake e plug são folhas inteiras de tabaco sobrepostas, pressionadas a uma certa força e a um certo tempo. Legal? Crumble cake são aqueles tabacos de folhas soltas, né, já cortadas em tiras, sobrepostos e submetidos a uma certa pressão e um certo tempo, né? Só que aí tem uma variação entre os dois, que chama-se de crumble flake. E o que é o crumble flake? Olha só. Deixa eu pegar aqui. O crumble flake é isso aqui, ó. Ele foi um cake um dia, só que vocês vão notar que é uma folha inteira de tabaco e uma camada de folha de tabaco solto. Uma camada de folha inteira e uma camada de tabaco solto. Cake e plug, folhas inteiras sobrepostas. Crumble, folhas de tabacos já soltos, de tabacos em tiras sobrepostas. E esse fica no meio. Tem tanto as inteiras quanto as soltas. Se vocês repararem aqui, ó, vocês vão ver uma folha inteira, né? Aqui tem uma folha inteira. E aqui, ó, já dá para ver. Não, se bem que essa aqui é uma inteira também. Mas eu não sei se a câmera pega, mas você vai ver que tem partes aqui que o tabaco está até colocado de forma diferente. Então essa é uma forma intermediária entre esses dois cortes de tabacos pressionados, né? Eu acho muito interessante também porque ela é fácil de cortar, sabe? Ela é fácil de desmanchar. Você não precisa, geralmente você não precisa de faquinha, você não precisa de canivete, você não precisa de nada. Então, gente, esses são os principais cortes perdão, bati. Esses são os principais cortes de tabacos pressionados. Lembra, todos nascem com um plug ou um cake, né, que são folhas inteiras, sobrepostas, pressionadas a um tempo e a uma força. Aí começam as derivações. Então daí você tem o flake, que são lascas, e você tem o slice, que são as fatias bem cortadinhas. Aí depois você tem o broken flake, aí você tem o ready rubbed, aí depois você tem o crumble cake, que já difere por ser tabaco solto, e aí você tem o crumble flake, que é esse intermediário entre os vários tipos de tabaco. Esqueci de falar também dos cube cut e suas diferenças. Mas aí são essas as variações que eu entendo como principais dos tabacos pressionados. Legal? Gente, agora o terceiro tipo básico de corte de tabaco, que são os tabacos enrolados. Olha, eu penso que eles são icônicos, viu? Tem muitos tabacos famosos que são enrolados, sobretudo os ingleses. Mas eles são menos comuns, eu penso, né? Eles são folhas de tabacos inteiras, só que eles são enrolados, sabe? Eles são enrolados, tá vendo? Eles formam um rolo de tabaco. E aí eles podem ser torcidos ou submetidos a tão somente uma simples pressão, né? E geram formatos muito parecidos, mas que acabam sendo diferentes em termos de dureza, em termos de maciez, coisas assim. Mas eles são um rolo, tá vendo? E são folhas inteiras, ó. É uma folha inteira de tabaco, tá vendo? Ó? Bom, então esses são conhecidos como rope ou lanyard, né? Rolo ou cordão, né? Corda, né? Eu não gosto de usar o termo corda, eu prefiro usar rolo. Ou cordão, né? Lanyard é cordão em inglês. Então é como eu estou falando, são tabacos de folhas inteiras que são sobrepostos e daí eles são enrolados, submetidos a uma torção, a uma determinada força, né? Esse tipo de corte, assim como o plug e o cake, eles são a base dos tabacos enrolados, né?
Então eles acabam vindo para você, chegando para você nessa forma. É óbvio que você não coloca isso aqui dentro do fornilho, né? Não dá. Então, ou você aí vai cortar de um jeito na transversal, ou você vai pegar e vai seccionar na transversal, né? Ou você vai simplesmente desmontá-lo e deixar em pedaços pequenininhos e para poder fumar, né? Bom, uma variação, um corte desses tabacos em rolo, muito famoso, porque tem tabacos muito famosos com esse corte, são os coin, moeda, medallion, medalha, né? Ou span, que são rodados assim, vamos dizer, que são esses aqui. Tá vendo, ó? Dá para ver bem, ó. É um tabaco enrolado, tá vendo, ó? É um tabaco enrolado, dá para ver bem aqui, né? Tem um tabaco enrolado aqui, mais escuro no centro, depois tem os outros tabacos. Então isso era um rolo, né? Imagina, era isso aqui, né? Que foi seccionado nessas fatias fininhas, que eles acabam, que é mais ou menos parecida com uma moeda, ou com uma medalha, ou com uma coisa meio rodada, né? Então esses são os famosos coins, ou medallions, né? Um outro que acontece muito, que também é derivado do... deixa eu pegar aqui. Que é derivado do tabaco enrolado, são os curly. A diferença do curly, o curly é a parte da medalhinha, é o cortadinho aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui foi cortado aqui, ó. Tá vendo? Então tirou aqui. Isso é chamado de curly. É diferente do medalha, né? Do coin, sobretudo na aparência, né? Mas no fundo é a mesma coisa. Um é um rolo grande, cortado fininho, o outro é um rolo menor, cortado de uma forma talvez um pouco mais grosseira. Então esse daqui é o curly, tá? Ele é o arredondadinho. Tem algumas, se não me engano, Trinans, ele é curly. São algumas tem algumas misturas famosas com esse... Será que foi certo? Pois. Será que tem algumas marcas famosas, misturas famosas com esse tipo de corte? Existe ainda, deixa eu guardar aqui, existe ainda uma outra variação do tabaco em rolo, que eu vou fazer com tabacos diferentes, mas imagina que fosse com tabacos iguais. Eles fazem um rolo grande, eles fazem um rolo bem grande, e aí depois eles dobram esse rolo e torcem um rolo sobre o outro. Não com muita pressão, mas eles torcem e deixam esse tabaco descansar um pouco torcido, sabe? Esses são os famosos twist, né? Ou enrolados, né? Torcidos. Né? Mas na verdade são dois rolos do mesmo tabaco, né? Da mesma mistura, que eles acabam sendo torcidos. Então, gente, os tabacos em rolo, não confunda com tabaco em corda, que a gente vai ver mais para frente, são esses tabacos que são de folhas de tabaco inteiras, sobrepostas na proporção e na medida que o blender quer fazer, e daí elas são enroladas, ligeiramente torcidas a uma determinada pressão, e que aí acaba tendo essas variações que eu falei para vocês, que são os medallion ou os curly, que é o que a gente usa efetivamente para fumar. Legal? Gente, antes da gente ver o último corte básico de tabaco, seriam as cordas, eu quero falar para vocês de um tipo de corte que aparece em muitas latas que a gente consome, sabe? Que são os cortes navy, né? Em muitas latas você vai encontrar essa expressão navy cut, navy plug, navy hole. E também, por uma questão didática, eu resolvi falar, porque na verdade são variações dos três tipos, né, anteriores, só que eles têm
na minha opinião, esse termo navy, né, esse termo marinho, né, ele refere-se sempre a um tabaco feito da forma antiga, onde os marinheiros, lá, os transportadores de tabaco, eles colocavam alguns aromatizantes naturais, né, no tabaco para melhorar a conservação e que acabavam dando a ele uma característica um pouco diferente, né? Então esse aromatizante poderia ser tanto uma coisa assim frutada, sei lá, um tipo de uma fruta macerada, assim, que eles colocavam no tabaco, ou bebida alcoólica. Eu acho que até o mais comum era uma bebida alcoólica, rum, por exemplo, né? Que usava para conservar o tabaco e acabou deixando ele com essa característica que hoje é conhecida como navy, né? O navy aí, a tradução é de marinho, né? Mas marinho não porque é salgado, mas é porque ficou marinado nessa coisa de fruta ou nessa coisa de álcool, né? Nesse líquido ou nesse creme, eu não sei. Ficou marinado nessa substância que era proveniente da fruta ou do álcool, né? E normalmente o álcool era rum. Então você pode ter o Navy Plug, que o que é? É um plug com o tabaco com essa característica, que ficou marinado tanto sei lá, num caldo de frutas como num caldo de bebida alcoólica, normalmente rum, antes de serem pressionados, né? Depois que eles são pressionados, eles são embebidos nisso, depois pressionados. O Navy Cut, por exemplo, é um corte em slices, né, de um tabaco que foi feito com essa mesma característica. Ele, antes de ser pressionado e cortado em fatias, ele ficou imerso nesse caldo de fruta ou nessa bebida alcoólica, né? O Navy Roll, a mesma coisa. É um tabaco enrolado, né, folhas inteiras enroladas, aí ficou submergido nesse caldo de fruta ou nessa bebida para depois ser cortado em moedas, tá? Então esse é só vamos dizer assim, uma questão didática. Os grupos continuam o mesmo, né? Que a gente já viu os tabacos soltos, que são aqueles cortados em tira, os tabacos pressionados, que são o plug, o cake e as suas derivações, e os tabacos enrolados, que a gente viu há pouco, que são aqueles cujas folhas inteiras são enroladas e para depois serem cortadas em moedas ou em curlis, né? Bom, mas e o quarto grupo? O quarto grupo, gente, é um tabaco que só nós temos. Só nós. São as cordas. Eu acho, sinceramente, que não dá para confundir com o tabaco enrolado, o rope em inglês. Acho que não dá. Porque as cordas, gente, elas são cordões. Elas são vários cordões. Aqui tem 3 cordões de tabacos que são. Cada cordão é enrolado, muito enrolado, pressionado, muito torcido, muito esticado por um longo tempo, tá? E depois eles são colocados 3 cordões ou 2 cordões, depender, e depois torcidos de novo por um bom tempo, gerando essa coisa, eu brinco que parece um cocô, né? Mas gera isso aqui. Isso daqui é o Brasil. Isso daqui é uma coisa brasileira mesmo, sabe? Então, Fábio, existe uma diferença terminológica entre tabaco em corda e tabaco em rolo? Eu acho que existe. Eu entendo que são 2 coisas diferentes. É quase o mesmo processo. O tabaco em corda geralmente são 3 cordões ou 2 cordões que foram enrolados, torcidos a uma intensa torção e esticados por um bom tempo, ficaram lá curando, e depois eles são juntos em 2 ou 3 cordões, a depender de como faz o fabricante, que também, de novo, são enrolados e torcidos. Então, quando você desmonta a corda, você vai ver que você vê 2 ou 3 cordões, né? Já o tabaco em rolo,
eu vou usar o exemplo desse daqui, ó. Ele é um tabaco que ele foi só enrolado, tá vendo? E torcido. Então gerou isso aqui, ó. Ele é um rolo só, né? Então, ele não, ele no meu entender, essa é a fase do esticamento foi suprimida e ele geralmente ele é um rolo único, ele não são vários cordões que depois acabam sendo torcidos em conjunto. Para mim essa é a diferença entre eles, né? Bom, aí, gente, claro que você não vai meter isso aqui no fornilho, né? Aí você vai cortar e vai fazer aquelas moedinhas, ou você vai simplesmente desfazer a corda e cortar em tiras conforme você gosta. E hoje, atualmente, alguns fabricantes já têm feito cordas já preparadas para a gente fumar. Olha só. Esse daqui feito em tirinhas, tá vendo? Ó? Feito em tirinhas como se fosse um ribbon, tá vendo? Ó? Tirinhas bem fininhas. Isso ficou uma delícia. E eu acho, aí uma posição minha, que tem muita gente que resiste ao tabaco em corda, não pelo fato do gosto, da qualidade do tabaco, mas resiste ao tabaco em corda pela falta de paciência de preparar o tabaco, cortar e tal, se suja a mão, esse mel de fumo aqui ele acaba sujando a sua mão e tal. E com esses tabacos em corda já preparados, eu acho que facilita para muita gente o consumo do tabaco em corda. Então eu acho isso muito legal. Que os fabricantes nacionais agora têm trazido para a gente aqui. Então, é isso, gente. Esses são os tabacos em corda. Então, nesses dois vídeos, eu falei sobre os cortes de tabacos nas nossas misturas, né? Que eu dividi, só fazendo aqui um fechamento, eu dividi em 4 tipos básicos: os de tabacos soltos, que são os tabacos já cortados em tira, os tabacos pressionados, que são aqueles de folhas inteiras, que são submetidos a uma pressão por um certo tempo, né? Depois, o terceiro grupo são os tabacos enrolados, que são folhas inteiras mais enroladas, e daí torcidas com uma ligeira torção e por um tempo menor. E as cordas, que são o corte tipicamente nacional, que são, aí tem as cordas que são de vários cordões, né, de várias pequenas cordas, que também são torcidas a uma intensa pressão e esticadas, e tem aqueles que são só em rolo, onde elas não são esticadas e nem torcidas em cordões, mas sim num rolo único. Então, gente, é isso. Esses são, para mim, os tipos de corte que você vai encontrar nas nossas misturas. E façam suas experiências. Experimentem cortar o mesmo tabaco de forma diferente. Vocês vão ver que as sensações também vão mudar. E aí você vai escolher o jeito que você mais gosta ou os jeitos que você mais gosta. Legal? E com isso, gente, eu espero que... É isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.